Não sei se você já passou por essa situação de se sentir perdida, de precisar de uma direção, de não saber se o caminho que você está tomando é o caminho correto. E eu já tive diversos momentos como esse durante toda a minha vida. E recentemente eu passei por um. E geralmente quando a gente está com essa sensação de que se está perdido, o descontentamento vai ser um sentimento muito constante. E o que seria esse descontentamento ou esse não contentamento? É uma sensação mesmo de insatisfação. Então você consegue olhar para as coisas, reconhecer o que tem de bom na sua vida, reconhecer até coisas mesmo que você diz assim, nossa, como eu sou abençoada, como eu sou agraciada, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Mas dentro de você é como se faltasse alguma coisa. E isso é falta de contentamento, é insatisfação. E esse contentamento eu trago não apenas para a nossa vida, porque isso é normal, até certo ponto de nós não nos conformarmos com algumas coisas, para que a gente mude. Só que chega em um nível em que a gente não consegue mais ser grata por nada. E vem essa sensação mesmo de que a gente está perdido. E eu passei por uma situação recentemente, ainda estou passando um pouco por isso. E pegando os resquícios, assim, os últimos resquícios disso. E eu preciso falar pra você que se você tá passando por isso, eu entendo o quão angustiante é pra gente estar numa situação como essa. Principalmente pra nós que somos cristãs, que ser gratas e reconhecer aquilo que Deus faz por nós é tão importante. Então, a gente já tá sofrendo por esse sentimento e sofre duas vezes por conta do sentimento de culpa de se sentir assim, o que causa um sofrimento psíquico muito maior. Só que eu fiquei pensando, sabe, qual é o caminho correto? O que fazer? Por que eu tô me sentindo assim? E aí a gente entra naquele looping de querer entender o porquê que a gente tá daquela forma. E na verdade, às vezes a gente não consegue entender. Não consegue, porque racionalmente a gente enxerga as coisas pelas quais nós somos gratas, mas emocionalmente a gente não consegue entender por que a gente continua se sentindo daquela forma. Então, ao invés de nós só tentarmos olhar para frente, olhar para o futuro e entender o que a gente quer fazer e como fazer, ou buscar essa resposta através de tudo, de pessoas, até do chat mesmo, que às vezes tem algumas pessoas que vão conversar com o chat procurando essa resposta. Mas muitas vezes, quando a gente está assim, se sentindo perdida, a gente precisa olhar para trás. A gente precisa olhar para onde nós caímos. Quando foi que esse sentimento começou? Quando foi que esse sentimento ele apareceu para mim e para você? Então, quando a gente retoma esse olhar, e até uma direção que a igreja lá em Apocalipse recebe para que olhem onde caiu, exatamente, para entender onde caiu e para que dali possa se levantar. Então, a gente vai perceber que nesse caminho, de encontrar o nosso próprio caminho, às vezes a gente vai precisar não correr mais e acessar novos caminhos freneticamente, tentando se encontrar, mas às vezes tudo que a gente vai precisar fazer é dar uma pausa e olhar para onde a gente caiu. Olhar para trás e tentar entender, poxa, o que foi que aconteceu comigo? Quando foi que isso começou? Para entender, então, por que a gente está se sentindo daquela forma. Então, a gente vai entender isso de que para que esse avanço aconteça, para que esse progresso aconteça, muitas vezes vai ser necessário uma pausa. Vai ser necessário uma reflexão de que em alguns momentos da vida, dar alguns passos para trás não é um fracasso, não é um retrocesso. Mas, na verdade, é um progresso. É um crescimento para voltar para o caminho correto. Porque eu quero que você imagine só, você está viajando e você já foi, sei lá, já viajou uns 10 quilômetros. E quando chega no 10º quilômetro, tu percebe que tu tá na estrada errada. Tu tá indo pra cidade oposta que tu queria ir. E aí, qual é a questão lógica pra gente fazer? É seguir, então assim, já que eu tô aqui, eu vou seguir direto, porque é o que tem, eu vou seguir reto e procurar outro caminho, outra cidade, outra hospedagem, ou dar a meia volta e buscar o caminho novamente. Aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu me distraí que fez com que eu perdesse o foco? Entender o que foi que nos distraiu é muito importante. Quando foi que nós nos distraímos e que nós perdemos o foco? Então, todas essas perguntas que a gente vai se fazendo vai nos dando uma pista do que foi que aconteceu e por que a gente está se sentindo assim. E aí a gente vai ter que dar esses passinhos para trás para que a gente possa voltar à rota correta. E para nós, enquanto cristãos, eu sei que essa situação ela pode ser muito frustrante. Porque a gente quer avançar, a gente quer ir para cima, a gente quer correr. Mas muitas vezes, no meio do caminho, nós nos distraímos. E sem perceber, a gente desvia
um pouco da rota. E nós precisamos ter a humildade, a mansidão de dar esses passinhos para trás, a quantidade de vezes que forem necessárias. Porque é muito melhor ir num ritmo mais lento e entendendo em que caminho nós estamos, do que correr, avançar. E sempre com aquela sensação de não é isso aqui. Ainda não é isso aqui. E é diferente, gente, quando a gente sabe que tá no caminho correto, porque nós estamos ali falando de coisas, fazendo coisas, e lá dentro a gente tem aquela sensação assim, ó, de é isso aqui. É isso aqui. Ou então a gente enxerga outra pessoa fazendo alguma coisa e diz, é isso aqui. É nisso aqui que eu me encontro. É nisso aqui que eu me acho. É isso aqui que faz sentido pra mim. E simplesmente por conta que faz sentido, por conta do nosso propósito, por conta de quem nós somos em Deus, por conta do caminho com Ele que nós estamos trilhando. Porque essa identificação pode sim acontecer com outras pessoas, mas pode acontecer por uma comparação, pode acontecer por conta das suas necessidades. Então você olha para o caminho que o outro está trilhando e diz assim, esse é o meu caminho. Eu quero ir por esse caminho, mas por quê? Porque é um caminho que supre as tuas necessidades. Então, se eu estou conectada com as minhas necessidades, eu provavelmente vou querer ir por esse caminho também. Mas eu vou estar nesse caminho extremamente insatisfeito, descontente. E o tempo inteiro com essa sensação que eu acabei de falar para vocês. Não é isso. Não é isso. Ainda não é isso. Então, eu ainda tô nesse processo, como eu tô falando pra vocês. Porque a nossa vida é um constante processo. Mas eu só queria deixar isso pra vocês hoje. De que em alguns momentos a gente vai se sentir perdida. De que a gente vai pensar assim, o que foi que aconteceu? Qual foi o momento que eu perdi o foco? Mas é importante, como eu falei, que a gente volte os olhos, entenda onde nós caímos, o que nos fez distrair. Porque se aquilo que nos fez distrair, muito provavelmente pode fazer a gente se distrair de novo lá na frente. Então não é só achar o caminho de volta, mas estar preparado, precavida, para que aquilo que nos distraiu inicialmente não nos distraia mais. E ter paciência e compaixão com nós mesmas, para retomar esse caminho, quantas vezes forem necessárias. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Se tiver assuntos que vocês querem ver por aqui, me falem, que a gente vai trocando ideia, viu? Tchau.